Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 136. Salmo de número 136. Nesta manhã, onde estamos rendendo graças ao Senhor, vamos também estudar na sua palavra sobre esse importante tema que tem a ver com a nossa vida de gratidão ao Senhor. Não somente esta semana e hoje devemos render graças ao Senhor, mas todos os dias da nossa vida. Este salmo, ele traz uma divisão métrica bem interessante. E algumas pessoas às vezes falam: pastor, eu não gosto muito de ler o Salmo 136 com a responsividade, ou no caso da parte B, porque soa que eu estou repetindo palavras vãs, que eu estou falando toda hora, porque a sua misericórdia dura para sempre. E parece outra coisa, não parece que eu estou lendo a palavra, não parece ser uma oração. Mas eu quero desafiar você a mudar de opinião se você pensa assim. O Salmo 136 é palavra de Deus. Lembrando que os salmos fazem parte dos livros poéticos, e é uma maneira da poesia hebraica, muitas vezes, de reforçar uma ideia. Se nós vemos 26 versículos declarando para nós porque a sua misericórdia dura para sempre, é porque realmente nós só estamos aqui nesta manhã porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós vamos fazer a leitura. E eu sei que os irmãos que estão em casa também acompanhando agora a transmissão, mas não somente acompanhando, mas também prestando culto ao Senhor, farão a leitura comigo. Nós aqui presentes no templo e os irmãos em casa faremos a leitura a uma só voz de todo este salmo, o salmo de número 136. Leiamos, igreja. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque as suas misericórdias dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre, em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dá alimento a toda a carne,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Quero me dirigir primeiro às nossas queridas crianças e já pedir desculpa às nossas crianças, porque as últimas vezes que eu estive pregando aqui, eu me esqueci de pedir a vocês, crianças, que fizessem o desenho. Mas hoje fui lembrado pela família para não esquecer de você, criança, que está aqui na igreja e que está em casa. Portanto, as crianças peguem o seu papel, suas canetinhas, seus canetas, com auxílio do seu pai e da sua mãe. Se tiver alguma criança aqui na igreja, os nossos irmãos da recepção estarão entregando aí uma prancheta com material para que as crianças consigam também fazer o seu desenho. E como estamos nesta manhã falando de gratidão, de render graças ao Senhor, o desenho que eu peço que vocês façam nesta manhã, crianças, é um lindo jardim. Você pode escolher aí se você quer colocar árvores, flores bonitas, mas no meio desse jardim você vai desenhar a sua família. E a sua família estará nesse lindo lugar, criação de Deus, rendendo graças ao Senhor. Se você quiser colocar assim, como se a sua família estivesse cantando, se tem alguém da sua família que toca algum instrumento musical, você pode desenhar o instrumento musical, se é o papai, se é a mamãe, se você toca algum instrumento. Se você deseja aprender a tocar algum instrumento, você vai desenhar a sua família num lindo jardim, louvando a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Combinado, crianças? E nós continuaremos a exposição da palavra de Deus neste salmo. Irmãos, no ano de 1620, aqueles imigrantes que haviam saído da Inglaterra e da Irlanda do Norte, dirigindo-se à América do Norte, iniciando ali ainda como que uma nova Inglaterra, eles tiveram dificuldades nos seus primeiros anos ali com relação ao cuidado da terra, com relação à vida que eles estavam levando. A história nos diz que eles tiveram apoio dos índios que já estavam lá antes deles chegarem. E em gratidão a Deus, muitos daqueles, por que não dizer na sua totalidade, aquelas famílias que imigraram da Europa, da Inglaterra, da Irlanda do Norte para a América, ali onde estava nascendo um novo país, ainda chamado de Nova Inglaterra, eles predominantemente eram cristãos, nossos irmãos em Cristo. E certamente, conhecendo as Escrituras e que nós devemos em tudo dar graças, diante de um período difícil que eles viveram, e depois de um tempo em que eles tiveram uma safra abençoada e conseguiram colher para o alimento e sustento das famílias, eles então começaram a agradecer a Deus, e isso se tornou um hábito entre eles. E é interessante que 200 anos mais tarde, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, instituiu o feriado nacional de ação de graças, sempre na última quinta-feira do mês de novembro. Houve um período em que o presidente Roosevelt tentou mudar isso para a terceira semana, não pegou. E os americanos voltam de novo a guardar a quinta-feira da última semana de novembro como o Dia Nacional de Ação de Graças. Num primeiro momento, era em gratidão a Deus, agradecendo pela colheita, pela plantação. Hoje é um dos principais feriados, se eu não dizer que entre o feriado de 4 de julho, da independência americana, e este, talvez seja o principal feriado dos americanos. Este ano eles tiveram uma situação difícil diante da Covid, de poder talvez celebrar como eles costumam fazer, com jantares, com grandes banquetes. Mas é uma pena que ao longo desses 400 anos que está completando este ano, a instituição desse Dia Nacional de Ação de Graças, ou o hábito que eles tiveram, alguns se perderam. E alguns transformaram o Dia Nacional de Ação de Graças apenas num dia de comer e beber, onde você tem que ter uma mesa farta, onde você tem que ter muita comida e resume-se apenas a isso. Mas nós não podemos transformar essa semana e este dia apenas nessa área. Claro que agradecemos a Deus pelo que Ele nos dá, pelo alimento que chega à nossa mesa. Em 1949, o presidente do Brasil, Dutra, ele instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças também no Brasil. Alguns países guardam essa data, como o Canadá, como algumas ilhas do Caribe, outros países, e o Brasil também, desde 1949, tem observado o Dia Nacional de Ação de Graças. Mas a pergunta que eu faço, é somente essa semana? É somente na última quinta-feira de novembro que nós devemos reconhecer tudo o que Deus tem feito por nós?
Será que nesta manhã, quando estamos tendo um culto, nesta manhã voltado para agradecermos a Deus pelas leituras já realizadas na sua palavra, pelos louvores, pelos hinos e cânticos entoados, será que somente hoje nós devemos render graças ao Senhor ou todos os dias da nossa vida? Este salmo, como eu disse antes mesmo de lê-lo, ele traz para nós 26 versículos mostrando motivos pelos quais nós podemos render graças ao Senhor. Este salmo é conhecido entre os estudiosos como o grande salmo. Nós não sabemos quem é o seu autor humano, mas alguém, provavelmente um levita, entoou este salmo. E é interessante, irmãos, o tempo não me permite agora fazer todas as leituras, mas vou citar. É possível que o contexto deste salmo, e pela leitura você chegará a essa mesma conclusão, de que o período em que eles estão lembrando dos feitos do Senhor na vida de Israel, é desde a libertação de Israel do Egito até o cativeiro babilônico. Eles estão então lembrando de um período na história deles, quando o Senhor com um braço forte livrou Israel depois de mais de 4 séculos no cativo egípcio. Eles estão agora passando pelo deserto, eles entrarão em Canaã, depois eles serão constituídos em nação, eles terão seus reis, mas infelizmente Israel se desviará dos caminhos do Senhor, trocará o Senhor por outros deuses. O Senhor então disciplinará o seu povo com o cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, o Senhor muda a sorte de seu povo e restaura o Israel e traz de volta para Judá e Jerusalém. Esse é o período, provavelmente, que este salmo está mencionando nos versos que nós acabamos de ler. Mas nós podemos ver em alguns momentos especiais na vida de Israel este salmo de forma resumida: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em alguns momentos, eu vou citá-los aqui. Quando Davi, rei de Israel, está conduzindo a arca, depois do incidente lá de Uzá, Davi entendeu então a forma correta como a arca deveria ser conduzida através dos levitas. Quando a arca é introduzida em Jerusalém, ela é colocada no tabernáculo, há uma grande festa, uma grande celebração. E ali, pela primeira vez, Davi introduziu através de Asaf e seus irmãos a música na adoração no momento do sacrifício. E os cantores de Israel começam a cantar, e você pode confirmar isso depois no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Há uma linda canção, um lindo cântico, e um versículo especial diz lá: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Salomão está dedicando o templo ao Senhor, e você encontra isso em 2 Crônicas, capítulo 7, nós vemos também na solenidade, quando o fogo de Deus é derramado naquele lugar, a glória de Deus se manifesta na inauguração do templo. O povo também diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando o rei Josafá está diante dos seus inimigos e Deus dá uma ordem estranha para o rei: não vão lutar, não vão pegar em espadas, mas coloquem os cantores na frente do exército, para que eles toquem as trombetas e o povo vai cantar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quantos outros salmos nós temos aqui além deste, que essa expressão rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, não é apenas um mantra, não é apenas uma palavra para fazer você ficar repetindo como se fosse uma pessoa que não reflete o que está falando. Por que é que você tem que falar toda vez porque a sua misericórdia dura para sempre? Eu já entendi. Porque a sua misericórdia dura para sempre, nós não podemos deixar de falar isso. 26 versículos desse salmo é muito pouco. Se talvez os números de versículos que temos no maior salmo aqui do Saltério, que é o Salmo 119, fosse toda vez dizendo isso, você diria: chega, pastor, eu não aguento mais ler, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu já entendi que a misericórdia de Deus dura para sempre. Será? Será que realmente nós temos ideia do que significa isto? Como as Lamentações está escrito: as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Por que eu estou aqui hoje? Permitam-me referir a uma querida irmã anciã da nossa igreja, a nossa querida irmã Amélia. A irmã Amélia manda toda semana mensagem para mim em áudio. E a irmã Amélia fala assim: bom dia, pastor, já estamos vivendo misericórdias novas. Essa é a frase da irmã Amélia.
Ela gosta de repetir a frase que eu gosto de falar tanto, né? Este é o dia que o Senhor fez. E ela fala: bom dia, pastor. Já estamos vivendo misericórdias novas. Você tem vivido isso? Esse salmo que vai mostrar grandes feitos do Senhor quer nos levar a glorificá-lo, a exaltá-lo, a render graças a Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. É interessante, irmãos, como é importante nós entendermos isso. Houve um outro momento, já depois que o povo de Israel volta do cativeiro, e você encontra isso registrado no livro de Esdras, ou Esdras, como você queira, no capítulo 3, verso 11. Quando o povo está dedicando e restaurando o altar, o templo ainda está em ruínas, eles não tinham lançado os fundamentos, mas eles estão ali glorificando a Deus depois do decreto de Ciro, eles estão agora ali voltando depois do cativeiro. E sabe o que eles fizeram lá naquele momento do sacrifício, no momento em que eles restauram o altar do Senhor? Eles cantaram: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero convidar você a olhar comigo esse salmo agora, e eu não lerei agora de forma intencional a segunda parte de cada verso, mas mostro aos irmãos que há aqui talvez uma divisão de coisas porque nós devemos render graças ao Senhor, e com essa divisão nós teremos uma ideia de como Israel entoava este cântico. Logo no início, dos versos 1 ao verso 4, nós encontramos aqui motivos para render graças ao Senhor pelo que Ele é. Eu e você devemos render graças ao Senhor porque Ele é Deus. E aqui nós temos alguns motivos. Verso 1: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, faz parte dos seus atributos. Versículo 2: rendei graças ao Deus dos deuses, ou seja, Ele é o único, Ele é incomparável, Ele está acima de qualquer outra divindade, porque não há nenhuma outra divindade, só há um único e verdadeiro Deus, o Deus excelso e o Deus glorioso, o Deus que manifesta a sua bondade sobre nós. Eu preciso render graças ao Senhor, também como nos diz o verso 3, porque Ele é o Senhor dos senhores. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Não há nenhum outro rei, não há nenhum outro soberano na terra que ultrapasse a glória e a majestade do nosso rei que governa soberanamente. E esse Deus, Ele é o único que opera grandes maravilhas, está escrito aí no verso 4. Então, inicialmente, igreja, irmãos, você que está em casa, nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é o Deus dos deuses, porque Ele é o Senhor dos senhores, e porque Ele opera grandes maravilhas. Seria até em vão estarmos aqui nesta manhã pensando em agradecer só pelas coisas materiais que recebemos, e não é pecado fazer isso, teremos oportunidade de agradecer. Devemos reconhecer, como foi lido pelo reverendo Robert, Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Mas a melhor maneira de você começar rendendo graças ao Senhor é começar por Ele, reconhecendo quem é Ele na sua vida e na sua história. Ele é bom, Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o único que opera grandes maravilhas. Por isso, irmãos, nós estamos aqui nesta manhã. Por isso que não é somente na última semana de novembro, na quinta-feira, quando os Estados Unidos, outros países, inclusive o Brasil, celebram o Dia Nacional ou o Dia Internacional de Ação de Graças, como você queira. Todos os dias na vida da igreja, todos os dias na vida da família, crianças, continuem aí fazendo desenho, mostrando a sua família, cantando, glorificando a Deus, porque o Senhor é bom, porque Ele é o Deus dos deuses, porque Ele é o Senhor dos senhores, e Ele opera grandes maravilhas. Mas nós devemos render graças ao Senhor também, porque Ele é o nosso Criador. Olha que nos diz os versos 5 a 9, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua para presidirem a noite. Deus é o nosso Criador, irmãos. Quando você lê a narrativa de Gênesis 1, Gênesis 2, sobretudo, como é lindo e é glorioso ler aquela passagem das Escrituras tão combatida, tão debatida muitas vezes por liberais e aqueles que pensam de forma contrária, mas nós cremos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que ela é inspirada por Deus, que ela é viva e eficaz. E se você duvidar de Gênesis, você coloca em risco todo o restante da Escritura. E Gênesis 1 mostra um Deus que tem ordem,
um Deus que é planejado, e um Deus que diz a si mesmo, e viu Deus que era bom, tudo que Ele criou, até que chega no sexto dia, e diz, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que rasteja sobre a terra. O homem é colocado como seu vice-gerente, para exercer o papel de mordomo sobre a criação. Eu e você precisamos render graças, porque Ele é o nosso Criador. Quantos ataques, irmãos, temos sofrido, e as crianças já começam a ouvir por aí, que isso aqui é fruto de uma grande explosão. É claro que essas teorias evolucionistas, elas não se sustentam, por isso que de vez em quando elas precisam de renovação, precisam, talvez vou usar a palavra aqui propositalmente, essas teorias precisam de atualização, mas a palavra de Deus não. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para todo sempre. Eu rendo graças ao Senhor, porque Ele é o meu Criador. Eu devo render graças ao Senhor também, porque Ele é o nosso libertador e o nosso provedor, e isso está aqui explícito, quando Ele agiu com o braço forte, livrando Israel das garras de Faraó e do Egito. E eu leio com vocês agora, mais uma vez, apenas a parte A de cada versículo, dos versos 10 a 16. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Irmãos, eu também louvo a Deus, porque o Senhor com braço forte tem cuidado de nós. Você já deve ter lido, se não leu, faça isso, a pastoral que está no boletim da igreja, divulgado pelos nossos grupos de WhatsApp. O Deus provedor, o Deus libertador, Deus livrou com o braço forte aquilo que o Senhor havia falado, por intermédio dos patriarcas, se cumpriu. O povo haveria de passar um tempo de aflição no Egito, mas o Senhor visitaria aquele lugar, levantaria Moisés, juntamente depois com Arão, e todo aquele povo seria liberto com o braço forte. O mar vermelho não seria um obstáculo, embora apresente-se assim, mas o Senhor faz soprar um vento oriental durante toda aquela noite, e o povo atravessa o mar vermelho. Mas Deus endurece o coração de Faraó mais uma vez, e o exército de Faraó se precipita, e as águas voltam ao seu curso normal, e o exército de Faraó, seus cavaleiros e seus cavalarianos se precipitam, o povo já está do outro lado, e aí há a festa, há louvor, há adoração. O cântico de Moisés está entoado lá. Irmãos, durante a peregrinação, o Senhor manifestando a sua fidelidade, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, as águas amargas de Mara se tornam águas doces, o Senhor manda o maná do céu, e o Senhor mostra que o povo deveria obedecer a palavra. Eu já comentei isso aqui numa outra ocasião, mas vale falar novamente, inclusive por conta do que está aí na pastoral do boletim. Deus tinha dado uma ordem, cada família deve pegar a porção suficiente e necessária para o seu sustento, naquele dia. Mas ainda assim o povo não entendeu, porque Deus falou assim, não pode pegar a porção dobrada, não adianta levar uma marmitex para a viagem, porque o que você deixar no forno vai dar bicho, vai embolorar, mas o povo parece que não entendeu. Desperdício de comida, isso tem muito a ver com os nossos dias, como nós desperdiçamos alimento, enquanto muitos passam fome por aí. Deus nos ensina isso. Quando você vê Jesus nos ensinando a orar, Ele fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é o pão do ano inteiro. Porque tem gente que preferiria ter já a cota dele do ano inteiro. Ah, melhor eu cuidar, pastor. Deus já me deu a minha cota de pães para os 365 dias. Você precisa aprender a viver por fé. Você precisa aprender a viver na dependência de Deus. Deus mandava o maná todo dia, apenas no sexto dia o povo poderia pegar a porção dobrada, porque no sétimo dia o Senhor cessava e descansava das suas obras. Outro ensinamento para nós, irmãos. Será que nós estamos guardando o dia do Senhor como se deve guardar? Descansando das nossas atividades, das nossas tarefas, ou o domingo, o dia do Senhor, que após a ressurreição do nosso Senhor Jesus, a igreja primitiva começa a se reunir e guardar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, porque Jesus é maior do que o sábado? Será que nós estamos de fato guardando e observando a palavra de Deus, ou o domingo virou um dia comum? Todos os dias são dia do Senhor, mas hoje é um dia especial para nós. E tem gente dizendo, para mim é um dia comum, pastor. Se der eu vou à igreja, se der eu acompanho o culto pelo que está sendo transmitido. Para mim é um dia normal.
dia de ir ao shopping, dia de ir sair. Eu não estou dizendo que você não deva ter lazer com a sua família ou que não possa ter uma boa alegria de refeição, mas você não pode substituir as coisas do Senhor nesse dia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é libertador, e Ele continua sendo libertador. Ele continua livrando o seu povo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. O Senhor está conosco, Ele é o nosso socorro, e o Senhor é o nosso único provedor. Salmo 127 diz isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. E era assim lá em Israel, sabia, irmãos? Enquanto Israel dormia naquela madrugada, ainda que nos desertos, nas tendas, quando eles acordavam de manhã, como que um orvalho sobre a vegetação, o que estava lá? O maná. E o povo recolhia o maná e tinha para a sua subsistência. Deus é fiel. Eu devo render graças ao Senhor então, porque Ele é o meu Deus libertador, porque Ele é o meu provedor. Mas eu devo render graças ao Senhor também, porque Ele está acima de qualquer Deus. Eu gosto muito do Salmo 2, nós não lemos muito esse Salmo, mas o Salmo 2 mostra num primeiro momento os reis zombando de Deus. Os reis achando que estão acima do bem e do mal, que são os soberanos, com seus palácios, com seus castelos, e eles acham que ninguém os derrubam. Mas aí aparece o Senhor lá no Salmo 2, dizendo assim: ri o Senhor deles, que o Senhor é o soberano. E olha que nos diz aqui, irmãos, então, dos versos 17 a 20, eu rendo graças ao Senhor, porque Ele é o meu Rei eterno, porque Ele é o meu Rei soberano, acima de todos os reinos da terra. Versículos 17 diz: aquele que feriu grandes reis, e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança, e a gente vê aqui a herança a Israel, seu servo. Nós temos então, meus irmãos, um Deus que reina sobre as nossas vidas. Um dos cânticos que cantamos às vezes aqui na igreja é: Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, irmãos. Nós não estamos aqui enganando uns aos outros nesta manhã, você fingindo que crê que Deus reina sobre todas as coisas, porque de vez em quando vão apertar você lá fora dizendo assim: onde está o seu Deus? Você diz que o seu Deus governa as nações, que o Senhor Deus reina soberanamente, mas e essa tragédia, e essa pandemia, e essas crises, e essas guerras, e todas essas crises que nós enfrentamos no mundo? Cadê o seu Deus? E às vezes nós nos sentimos acuados contra a parede. E agora, como é que eu me respondo, como diz os jovens, né? Sai dessa agora, pastor. Dá uma resposta à altura desse pessoal aí, pastor. E nós temos que dizer: o meu Deus continua no seu alto e sublime trono, reinando soberanamente. Às vezes eu não entendo os seus feitos, nem nós, irmãos, você reconhece isso? E não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas Deus não tem satisfação a nos dar, sabiam disso? Deus não é obrigado a dizer porque Ele fez assim ou fez assim. Provérbios não, Romanos mesmo, o apóstolo Paulo diz que lá, um texto diz, que Paulo fala citando o Antigo Testamento: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele é Deus. Com isso eu não estou querendo que você crie um quadro: meu Deus, como Ele é cruel, como Ele é tirano. Não, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor, Ele é o nosso Deus. Mas Ele está acima de todos os príncipes dessa terra. Por isso que lá no Salmo 146 diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Hoje é um dia para a nossa cidade e muitas outras no Brasil, de segundo turno das eleições. Talvez você já orou, já cumpriu, talvez alguns até já votaram, outros farão isso na sequência, depois do culto. Mas se você está depositando todas as suas confianças, toda a sua esperança nesse governante da esfera municipal, você pode se frustrar. Os seus olhos precisam ser depositados em Deus. Nós devemos orar, assim que esse pleito terminar, para o futuro prefeito dessa cidade, pelos nossos governantes na esfera federal, estadual e municipal. Mas os nossos olhos devem estar postos no Senhor. Jeremias mesmo disse: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor, e esse Deus é a sua esperança. Por isso, irmãos, nós devemos render graças ao Senhor também, porque Ele está acima de todos os reinos, Ele está acima de todos os reis, Ele é o chefe soberano, o nosso Rei poderoso, como nós gostamos de cantar, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Mas, queridos, já caminhando aqui para os últimos versos, nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele também cumpre as suas promessas antigas. Olha só, meus irmãos, a partir aí do verso
23 até o verso 25, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. Aqui talvez alguns estudiosos falam que esse trecho do Salmo está referindo-se ao período do cativeiro. A ideia do abatimento aqui, e se você conhece o Salmo 137, que já vem na sequência, mostra o momento em que o povo estava lá, exilado, cativo, e eles estavam ali sem ter até vontade de cantar os cânticos de Sião, conforme foram pedidos a eles. Eles estavam em terra estranha. É bem verdade que o Senhor envia uma carta através de Jeremias para os cativos e avisa: vocês precisam plantar, vocês precisam colher, vocês precisam casar, entregar seus filhos para que casem-se, porque vocês vão passar aí 70 anos, aumentem, multipliquem-se, não diminuam, porque enquanto vocês estiverem aí, vocês devem orar pela paz da cidade, e tendo paz na cidade, vocês também terão paz. Isso se cumpriu, irmãos. Deus foi fiel. E depois, com o decreto de Ciro, o Senhor mudou a sorte de Sião, e nasce, como por exemplo o Salmo 126, tão lido por nós. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O povo não acreditava que chegou o grande dia em que eles poderiam voltar. Este salmo então preenche todo esse período, desde a libertação de Israel do Egito até o retorno do segundo cativeiro. E não pode terminar diferente, como nós vimos aqui o último versículo. Eu devo render graças ao Senhor, porque Ele sempre é misericordioso e sempre será. Por isso, irmãos, 26 versículos para declarar porque a sua misericórdia dura para sempre é pouco. Você quer dobrar para 52? Continua sendo pouco ainda. Você deveria todos os dias da sua vida dizer, talvez como a nossa querida irmã Amélia: já estamos vivendo misericórdias novas. Por que estamos aqui nesta manhã? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria convidar os irmãos, você que está em casa também, a ler comigo o verso 26. E eu quero que a igreja, não precisa gritar, mas eu quero que você leia com força, porque você está lendo em primeiro lugar a palavra de Deus, e você, se você concorda, e o Espírito Santo de Deus iluminou seu coração nesta manhã, para essa exposição do Salmo 136, eu não posso sussurrar esse verso que eu vou ler agora, eu tenho que ler com vontade para a glória do nosso Deus. Vamos ler, os irmãos em casa façam isso também. Versículo 26, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é o nosso Criador. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é o nosso libertador e o nosso provedor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele cumpre as suas promessas antigas. Rendam graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Crianças, eu espero que o seu desenho tenha ficado bonito, e que nesse desenho você tenha expressado a sua família, cantando, adorando ao Senhor, rendendo graças ao nosso Deus.